Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Precisamos Falar sobre Kevin, da Lionel Shriver, que é uma autora que já vem sendo recomendada por vocês há anos, gente. Eu acho que desde o início do canal, muita gente me recomenda os livros dela. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei, como vocês podem ver aqui pela capa, na época em que o filme foi lançado. Só peguei pra ler agora, gente. Então, assim, eu já sabia do que a história do livro se tratava, e apesar de ser uma história que me interessa, né, acho que eu já comentei com vocês que eu cheguei a assistir aqueles filmes Elephant, tem outros filmes também sobre o ocorrido em Columbine, como por exemplo aquele documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine. Então assim, naquela época eu acabei vendo várias coisas sobre os ocorridos em Columbine, toda vez que acontecia alguma coisa dessas de novo. Então pra quem não sabe do que eu estou falando, você teve em Columbine o caso de dois garotos que conseguiram comprar armas de fogo facilmente no Walmart. Em alguns estados dos Estados Unidos é bem fácil de comprar arma de fogo, em supermercado mesmo, minha gente. Então esses meninos compraram essas armas e atiraram em diversos colegas, professores, etc. Foi, acho que, o caso mais chocante, talvez por ser o primeiro, não tenho certeza se foi o primeiro ou se antes disso já vinha acontecendo, mas o fato é que depois desses acontecidos em Columbine, várias vezes a gente assistindo aos noticiários, a gente ficou sabendo de ocorridos semelhantes. Inclusive teve um ano, 2013 ou 2014, agora já não me lembro, acho que foi 2013, a gente teve um problema parecido numa escola aqui no Brasil também. E esses acontecidos geralmente levavam a gente a ter discussões como, por exemplo, será que videogames muito violentos levam os jovens a terem esse tipo de ideia? O que eu acho sempre uma grande bobagem, né? Tanta gente joga videogame violento e não sai por aí matando as pessoas, não é mesmo? Essas pessoas já devem ter aí desenvolvido desde a infância algum tipo de psicopatia, enfim, é o que a gente vai ler aqui no Precisamos Falar sobre Kevin. Essa é uma história fictícia baseada em fatos reais. Então o que acontece nesse livro é que a gente vai acompanhar a narração em primeira pessoa da mãe de um desses garotos que entrou numa escola matando geral. E eu não tenho muita certeza se a gente pode chamar esse livro de romance epistolar, mas o caso é o seguinte: ela vai contando tudo o que aconteceu com ela desde a época em que ela era solteira até o momento em que ela conhece o marido, todos os acontecimentos que levam os dois a decidirem a ter um filho e, enfim, o nascimento da criança, o desenvolvimento, até chegar ao dia fatídico que aconteceu numa quinta-feira aqui na história. E como eu ia dizendo, tudo isso é contado em cartas para o marido. Então no começo do livro a gente já sabe que eles não estão mais juntos e que essa narradora sofre com isso. Então, além dela contar algumas coisas que estão acontecendo no momento, ela vai puxando essas memórias e vai contando pra ele, então, do ponto de vista dela, tudo o que tinha acontecido. E é isso. Pra quem, como eu, não pegou nenhum spoiler desse livro, eu espero que vocês também não peguem. Aqui no vídeo também eu vou fazer o possível pra não falar nada além do que você precisa saber caso você tenha interesse em ler esse livro, tá, gente? Bem, a gente vai passar mais da metade do livro achando que eles estão simplesmente separados. Então, de jeito nenhum eu estava preparada para o final deste livro. Vocês não estão entendendo, eu fiquei chocada. Então, para você que ainda não leu esse livro, mas tem perdido na estante e tem vontade de ler um dia, prepare-se, porque este aqui é um livro lento, as coisas acontecem lentamente. Ela vai contando todos os acontecidos nessas cartas para o marido, ou pro ex-marido, num exercício de colocar no papel mesmo tudo aquilo e tentar compreender o que aconteceu. Porque assim, uma pergunta que ela vai repetir várias vezes ao longo do livro é por que ele fez aquilo, o filho dela. Só vou dizer pra você que essa dúvida vai perdurar o livro inteiro. E conforme a gente vai lendo essas cartas, a gente vai percebendo que esta mulher não estava preparada para ter este filho. Então foi mais um ato de amor ao marido dela, engravidar e dar esse filho pro marido, do que, né, enfim, uma vontade que tenha partido dela. E talvez a coisa mais assustadora para nós mulheres que ainda não tivemos filhos e que vamos ler um livrinho desses, é essa questão dessa criança já desde o início ser essa criança estranha. Então, por exemplo, foi uma criança que demorou muito a falar e muito a tirar a fralda. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Tipo, ele começou a falar com 5 anos, ele foi trocar a fralda, sei lá, com 6 ou 7 anos. No primário ele ainda usava fraldas. E aí você vai pensar, poxa, a criança tinha algum tipo de problema? A impressão que dá ao ler esse livro é que essa criança fazia isso como birra, como provocação aos pais. Então, desde o início do livro, a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa criança, a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha, e o pai não, o pai achava que era implicação da mãe, o pai tratava a criança como um amigão, enfim. Passava o dia inteiro fora trabalhando, né, então chegava em casa, fazia todas as vontades da criança, pra ele tava tudo bem, a mulher é aquela louca. Na verdade, ele vai dizer que ela exagerava, enfim, vocês entenderam.
Mas é isso, é assustador. A forma como essa criança vai se desenvolvendo e você acha que ele vai melhorar, mas não vai. E ela fica, como é que eu vou dizer? Essa aqui não é uma história linear. Então em algumas cartas ela vai contar momentos da infância do garoto, em outras cartas ela vai comentar sobre visitas que ela faz à penitenciária onde ele está. E ela vai contando pra gente como esse garoto está com a autoestima inflamada, digamos assim, porque agora ele é famoso. Ele é considerado, se não o mais perigoso, um dos mais perigosos ali dentro daquela penitenciária. Então ele é meio que admirado pelos outros, sabe? Um negócio esquisitíssimo. Então ele vai deixando claro pra gente que aquilo que aconteceu para ele é uma coisa boa. E é assustador, é bizarro. Somente no final, nos últimos capítulos aqui do livro, é que você vai ficar sabendo exatamente o que foi que ele fez. E é assim, muito difícil, gente. Essa leitura foi uma leitura difícil e arrastada pra mim. Eu conheci pessoas que me disseram assim, nossa, eu devorei esse livro em 2 dias. Pra mim não foi assim, gente. Eu fiquei com a mesma sensação ao terminar esse livro aqui que eu fiquei quando eu terminei de ler Uma Duas, da Eliane Brum. O mesmo tipo de mal-estar, o mesmo... Ai, sei lá, gente. Eu fiquei alguns dias pensando nesse livro, tanto é que eu só fui assistir ao filme uma semana depois. Eu assisti ao filme ontem à noite e assim... O filme, ele tem toda essa lentidão do livro, mas eu tenho sérias dúvidas se quem não leu o livro entendeu aquele filme. São poucos diálogos, a direção do filme foi feita de modo fragmentado, então tem algumas cenas picotadas ali no meio que você fica assim... O que será que essa cena aí está querendo me dizer? Então eu sinceramente não sei se é um filme que funciona bem pra quem não leu o livro. Óbvio que o filme está bem mais resumido, a gente não tem a narração da mãe, que é vivida no filme pela Tilda Swinton, que é uma atriz muito boa, mas assim... Sem a narração dela, a gente acaba vendo o filme de uma perspectiva diferente do que a gente está acostumada com o livro, né? Isso pra quem saiu da leitura do livro e foi ver o filme. O que não é uma coisa ruim, é simplesmente um jeito de contar a história de forma diferente. A lentidão, o peso da criação daquela criança está todo no filme. Mas eu não sei, não foi um filme que eu terminei de assistir pensando, nossa, gostei de ver esse filme. Então só comparando o filme com o livro, eu gostei bem mais do livro, se é que eu posso dizer que eu gostei desse livro. Gente, é um bom livro, Lionel Shriver é uma escritora de mão cheia, quero muito ler as outras coisas dela. Lendo aqui a mini bio na orelha da capa, né, a gente tem aqui uma foto dela, a gente fica sabendo que ela é colunista do jornal britânico The Guardian. Tá aí mais uma semelhança com a Eliane Brum, não é mesmo? Ela é jornalista também. E a gente nota que ela teve um cuidado com a ambientação da história, porque essa história se passa no final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, os programas de TV, as notícias da televisão, as músicas que as personagens ouvem, então tá tudo muito bem ambientado. Tanto a narração da mãe quanto os diálogos com o filho, né, que ela vai reproduzir nessas cartas também são muito crus, é tudo muito duro, gente. É o tipo de livro que quando a gente termina de ler, a gente pensa, cara, essa pessoa deve ter passado por isso, porque tá muito verossímil. Então é um senhor livro, mas é muito pesado. Então presta atenção aí no momento que você está para ler um livro desses. Quando eu disse para vocês aqui em vídeo que eu estava lendo esse livro, eu recebi mais de uma mensagem de mulheres que me disseram que começaram a ler esse livro e depois que descobriram que estavam grávidas, deixaram o livro de lado, enfim. Eu nem sei se vocês retomaram a leitura depois vocês me contam, mas é um lado obscuro. É um lado muito sombrio da maternidade. Como se fosse o oposto de tudo aquilo que você imagina, sabe? De como será ou como seria se você tivesse filhos. É você olhar para os seus filhos, para os seus sobrinhos e pensar assim, cara, e pensar que, né, alguém colocou esses psicopatas no mundo. E assim, é lógico que ninguém imagina que aquele bebezinho que você cuidou, né, você amamentou, você, enfim, brincou com ele, educou, criou, vai ser capaz de fazer uma coisa dessas. É assim, enfim, é um livro assustador, minha gente. Eu poderia tranquilamente ter colocado este livro aqui no mês do horror, mas enfim. Então tá aqui, tá entregue a resenha do segundo livro que vocês mais indicaram pra mim no ano passado. O primeiro foi A Garota Exemplar, que eu não gostei nem um pouco. Esse aqui eu gostei, gente, mas de certa forma. É um livro excelente, eu reconheço, mas não é um livro que eu queira reler mais pra frente, por exemplo. Essa primeira leitura já tá bom, já foi suficiente, mas eu pretendo com certeza ler mais coisas da autora. O próximo livro daquela lista de 5 livros mais votados no ano passado será então O Nome do Vento. Finalmente, Tatiana vai ler O Nome do Vento, tá bom? Eu não vou dizer quando, mas aí nos próximos meses essa resenha vai aparecer aqui no canal também, certo? Então, gente, muito obrigada pela indicação do livro. Era um livro que já tava aqui em casa, ó, sei lá, já deve fazer uns 5 anos. Valeu a pena a leitura, só que, né, enfim, pesado. Então é isso, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu joinha, um beijo grande pra todo mundo, até mais!